Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. No último vídeo, eu compartilhei um trechinho do meu livro O Clamor de Mordecai, inspirado na vida e obra de Esther. O finalzinho do livro eu compartilhei no último vídeo. Mas hoje eu não quero compartilhar sobre a vida e a obra de Esther, e sim sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Foi assim que aconteceu, né? Hoje eu acordei bem cedinho. Quando eu abri os meus olhos, ainda deitada, Deus ministrou ao meu coração a seguinte frase: o julgamento das nações. Ministrou assim para mim: o julgamento das nações. E aí, mais uma vez, eu resisti, porque eu já estava entendendo que Deus queria que eu fizesse um vídeo falando sobre o julgamento das nações. E aí eu pensei assim na hora. Pensei assim: meu Deus, será que está surtindo efeito? Será que adianta alguma coisa compartilhar? Muitas vezes você compartilha os mistérios de Deus e as pessoas que ouvem não compreendem, acham que é mentira, zomba, escarnece, enfim. É difícil demais. As pessoas hoje em dia estão incrédulas, com o coração tão trancado para as coisas espirituais. Eu fiquei pensando isso e resistindo. Mas e aí, da mesma forma que aconteceu outras vezes, Deus continuou relembrando: fale sobre o julgamento das nações, em um texto explicativo, em um vídeo. Fale sobre o julgamento das nações. E aí eu não tive mais como resistir à voz do Espírito Santo de Deus falando, confirmando. Eu orei pedindo confirmação e ele me deu a confirmação dessa forma: eu te dei sabedoria para julgar retamente, para fazer julgamento justo. Ou seja, confiando na sabedoria que o próprio Deus me deu, eu deveria fazer o vídeo falando sobre isso. Eu acredito que no momento certo vai surtir o efeito esperado, porque a palavra de Deus é poderosa e não volta vazia. Deus vai fazer chegar onde Ele quer que chegue a mensagem. Deus vai fazer com que pessoas escutem e compartilhem com outras, ou que o vídeo fique gravado como testemunho. Então eu entendi isso e eu entendo isso, mas ainda assim, às vezes eu sou teimosa, eu reconheço isso. Às vezes eu resisto um pouco. E diante de tudo que está acontecendo, de tantas decepções e frustrações, às vezes eu penso: eu vou parar meu trabalho aqui em casa, fazer esse vídeo, ler um pouco, estudar sobre isso, compartilhar algo para não ver resultado nenhum. Eu pensei assim, estava sendo muito pessimista, muito negativa naquele momento. Mas aí Deus continua a ministrar o meu coração. E eu comecei a orar deitada mesmo, como eu faço de costume, e depois levantei e continuei orando. Fui tomar o café e Deus sempre me lembrando: fale sobre o julgamento das nações. Aí eu fiz um texto explicativo, como de costume. Parar só um minutinho aqui que eu vou pegar o caderno. Como de costume, eu estudo, escrevo no meu caderno e leio. Sempre com letra de mão. E desde quando eu estudava, eu gostava de escrever. Eu estudava para fazer uma prova e escrevia perguntas e respostas. Eu li um texto e transformava em perguntas e respostas e escrevia. Eu sempre gostei de estudar escrevendo. Eu amo escrever letra de mão. Então, eu sempre assim, eu estudo, escrevo e leio o que está escrito no meu caderno. Na Vivar, eu só escrevo rascunho de tudo. Eu não ligo o computador na Vivar nunca. Eu escrevo rascunho, entrego às secretárias e as secretárias digitam tudo. Eu só faço rascunho mesmo. Então, eu vou pegar aqui o meu caderno e ler o rascunho sobre o julgamento das nações que Deus quer que eu compartilhe dentro desse tema, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar o caderno.
Bom, eu sei que diante de Deus eu tenho a responsabilidade de narrar os fatos, de contar a história do avivamento. O meu chamado é para falar do avivamento, incentivar para orar pelo avivamento. Eu sou uma avivalista e sei disso. Então, assim, eu tenho que obedecer a Deus. E eu que falo tanto em amor, obediência, então parece até uma contradição, não é? Porque você não está no meu lugar para saber. Não é fácil também para mim, sabe? Não é fácil. Há muito tempo da minha vida eu tentava compartilhar os mistérios de Deus, as coisas, e o povo, eu não entendo, não tem lógica, não faz sentido. Então, assim, é frustrante, sabe? Mas eu sei que o importante é agradar o coração de Deus, eu sei que é a vontade do Senhor. Deus, ele ministra para mim, ele fala frases, fala textos, muitas vezes ele manda mesmo escrever, ele mesmo diz escreva, pegue a caneta e escreva. E Deus, ele tem se mostrado tão presente na minha vida, no Ministério Avivar, revelado, tem se mostrado. Então, assim, é tão maravilhoso e gratificante isso, que eu não quero ser ingrata diante do meu Deus. Ele ministra, eu vou fazer o vídeo. E o resultado aí é a parte do Senhor. O importante é pregar a palavra, é ministrar o que Ele coloca no meu coração. Então, estou aqui com o caderno em mãos, dentro desse tema, né, que eu escrevi sobre o julgamento das nações, minha Bíblia. Eu peguei minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, edição Almeida, revista e corrigida, para ler alguns textos, tá bom? Então vamos lá. Texto explicativo, tema: o julgamento das nações. Mateus 25, 31 e 32. Vou ler primeiramente. Mateus 25. Eu vou ler Mateus 25, 31, 32, 33 e 34, tá bom? Mateus 25, versículos 31, 32, 33 e 34. Que diz assim: só um momentinho que eu vou encontrar aqui. Mateus 25. Trinta e um, 32, 33 e 34. Ok. O subtema na minha Bíblia tem o juízo final. Está escrito assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Até o 34. Veja aqui que diz que nesse juízo final, Jesus vai separar os bodes das ovelhas, os bons dos maus, os verdadeiros cristãos dos cristãos falsos, os hipócritas dos sinceros. Então vai haver essa divisão, essa separação. Está bem claro aqui, não está, gente? Quando Jesus voltar com os anjos. Lá em Apocalipse 19 fala desse retorno, mas eu já expliquei para você em outro vídeo que ali é algo espiritual. Aquela parte ali não será visível e palpável. Você não vai tocar em Jesus. Em Apocalipse 19, não. Só se for em outro texto. Porque naquele Deus me deu uma certeza, ele já me revelou os detalhes. Ali mostra a Batalha do Armagedon, a intervenção, a presença de Jesus Cristo espiritualmente falando. Jesus está usando os seus remanescentes, os cristãos sinceros, e agindo no reino espiritual, tá certo? Então eu acredito que esse juízo também aqui, Deus não tem corpo físico, Deus é espírito, ele está usando as pessoas. Mas o julgamento vem dele, Deus tem um martelo na mão, eu não tenho um martelo na minha mão. Eu não posso dar a última palavra, Deus pode. Mas ele dá sabedoria para julgar, para analisar os fatos. Eu entendo assim. Sobre o juízo final, tem esse último versículo que diz assim, ó. É o Mateus, né, 25, o versículo 40. Diz assim: e respondeu o rei e lhes disse: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Né? Quando te vimos com sede, ou precisando de roupa, ou de alguma coisa, e negamos para ti. Quando a pessoa nega para uma pessoa pobre um pão, uma roupa ou uma ajuda, está negando para Cristo. Eu compreendo que a metáfora é essa. Quando você ajuda uma pessoa pobre, você está ajudando a Jesus Cristo. Então, aprendendo com Jesus a ter compaixão. Vem esse texto aqui na minha Bíblia do Estudo, e eu vou ler que eu achei interessante, que fala sobre compaixão. Inspirado em Mateus 25, 31 e 40. A parábola das ovelhas e dos bodes, semelhante a 10 virgens,
e a dos talentos, procura apresentar o juízo divino que terá lugar na segunda vinda de Jesus a este mundo, conforme as indicações do capítulo 24. Esta foi a última parábola contada por Jesus. Ela o apresenta vindo em sua glória, acompanhado de seus anjos, para fazer justiça a todos os povos de todas as nações. Ela revela que nesta ocasião Jesus apartará os bodes, os ímpios, das ovelhas, os santos, e aplicará o juízo eterno, trazendo salvação para uns e perdição para outros. Salvação para uns e perdição para outros. É um período de bênçãos e maldição. Abençoa uns e amaldiçoa outros. O que chama a atenção nesta parábola são os motivos que Jesus menciona como justificativa para salvar as ovelhas, dando a impressão para aqueles que não conhecem a Bíblia de que somos salvos pelas boas obras que praticamos na vida. Entretanto, quando analisamos o tema no contexto mais amplo das Escrituras, podemos perceber que não é esta mensagem que o texto quer transmitir. Ninguém, em nenhuma menção bíblica, foi salvo por praticar boas obras. Antes, a Bíblia nos diz que os santos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, serão salvos por meio da fé em Cristo Jesus. É isso mesmo. A salvação é pela graça mediante a fé, e não vem de vós e nem de obra para que ninguém se glorie, ok? O que Jesus quer nos ensinar é que nossa salvação tem a ver com o grau com que foram aplicados os princípios da verdadeira religião. Ou seja, nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Quem é salvo tem que mudar, tem que fazer o bem, tem que fazer diferença na vida das pessoas. Não, você foi salvo para quê mesmo? Não para nada, só para acreditar e se comportar pior do que os mundanos? Não faz sentido isso. Então, realmente, a pessoa tem que mudar e melhorar. Em nossas vidas diárias, principalmente no que diz respeito ao tratamento que damos aos nossos semelhantes. Solidariedade, compaixão, hospitalidade, enfim, todos os valores. São qualidades que devem fazer parte do dia a dia do cristão. Não para que alcance a salvação por meio delas, mas porque são características naturais de um coração verdadeiramente convertido. O espírito de compaixão, de solidariedade, de serviço abnegado em favor dos necessitados deve tornar-se um hábito automático na vida dos verdadeiros discípulos de Jesus. De tal modo que exerçam a compaixão e a solidariedade, sem nem mesmo se aperceberem disso. Ao levarmos em conta as necessidades dos outros, estaremos refletindo o aspecto de compaixão do caráter de Cristo. E a melhor evidência de que alguém é seu discípulo é perceber em sua vida as obras semelhantes a dele. Amém? Tem tanta injustiça social nos dias de hoje, gente. É tanta injustiça. Tem tantos ricos e tantos pobres. Sabia que tem muita gente passando fome nos dias de hoje? Muita gente. Não só em cidades do interior, cidades pequenas, não. Em cidades grandes também. Famílias carentes, muita gente passando fome. Enquanto outros têm tanto dinheiro que não tem nem onde guardar. Tem tantos bens materiais que não tem nem lugar. E outros morrendo de fome. Então, a injustiça é realmente muito grande. Nós temos que pensar nos mais carentes, orar por eles, fazer o que for possível. Mobilizar pessoas, ir atrás. Se você não tem do seu bolso, buscar outros, buscar ajuda de alguma forma e mover para a ação social. É importante demais orar, jejuar e pregar a palavra, oferecer o pão espiritual e o pão material também. Amém? Vamos continuar aqui, tá? Só um minutinho. Continuando aqui o texto no meu caderno sobre o julgamento das nações. Eu escrevi assim. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2:4. Nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2:4. No julgamento, Deus separa o joio do trigo. O joio, de fato, é descartado por Deus. O trigo, algumas vezes, passa por disciplina, mas Deus não o rejeita. Se ele aceitar a correção do Senhor, Deus ele não rejeita o trigo, ele disciplina, ele trata. Se o trigo aceitar a correção do Senhor, vai ficar no lado dos que estão do lado direito, né? Vinde benditos do meu Pai, para o reino eterno preparado para vocês por herança. Isso é porque o trigo ele não é perfeito. Tem trigos e trigos, né? Tem gente que já está assim
em uma vida de oração, de busca, que já rejeitou o mundo, que não tem mais dificuldade de dizer não às propostas do mundo. E tem outros mais novos na fé, que não lê muito a palavra, que deixa se levar pelo engano, que se envolve ainda com as coisas do mundo, que estão frios na fé. Então eu acredito que para esses, mesmo sendo trigo, Deus vai tratar, disciplinar, corrigir. Se a pessoa aceitar a correção, vem para o grupo dos vinde bendito do meu Pai. Né, quando aceita a disciplina de Deus, aceita a correção do Senhor. O juízo das nações vivas acontece no vale de Josafá. Eu vou ler para vocês esse aqui. Qual o local exato que acontece o juízo, Cléia? No vale de Josafá. Vou ler aqui para vocês no livro de Joel. Significa o vale onde Jeová julga. O vale de Josafá significa o vale onde Jeová julga. No livro de Joel, eu vou ler Joel 3:2, que diz assim. Joel 3, versículo 2 diz assim: congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, Deus diz o motivo e diz que vai reunir no vale de Josafá, que significa o vale onde Jeová julga. Joel 3, 12, 13, 14 diz assim. Joel 3, 12, 13, 14 diz assim: levante-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Fala aqui do lagar, né? Que o lagar é semelhante ao lagar onde colocava as uvas e pisava as uvas. As uvas representam os maus. O suco da uva é o sangue dos maus, que são pisados no lagar do Deus Todo-Poderoso. Então mostra a ira de Deus e a vingança de Deus contra os maus. Veja que Deus é um Deus que toma vingança mesmo. Deus é um Deus que fica indignado. É possível a paciência esgotar do Senhor, né? Com pecados demais, com afronta demais. Então, assim, nesse período mesmo, as uvas estão sendo esmagadas no lagar. Deus está pisando mesmo os ímpios maus. Isso está acontecendo no mundo todo. Deus está realmente limpando o caminho por meio do juízo. É a ação de Deus, o juízo de Deus no planeta Terra todinho, gente. Isso acontece após a Batalha do Armagedão. De acordo com o meu entendimento, né? Isso acontece depois da Batalha do Armagedão. Onde Deus vai aprisionar o anticristo e o falso profeta. Apocalipse 19, 20. Depois de jogar esses dois no lago de fogo, o Senhor Jesus seguirá direto para o vale de Josafá, onde a Bíblia relata. Terá início o julgamento daquelas nações que sobreviveram àquelas catástrofes, que é o que está acontecendo hoje. Então, para os sobreviventes, né, porque, como vocês sabem, eu acredito que você acompanha os noticiários. Tem muita gente morrendo por meio de catástrofes naturais, enfermidades, e mesmo por meio da violência, assassinato, roubo. Então tem muita gente morrendo. Quem restar vivo, né, vai passar por todo esse julgamento. Um lembrete que Deus quer que mencione aqui, na hora que eu estava escrevendo, Deus mencionou isso, gente. Um lembrete que Deus quer que mencione aqui, ó. O período do julgamento é o mesmo período da restauração. Isso aqui, quando eu estava com a caneta escrevendo, Deus ministrou. O período do julgamento é o mesmo período da restauração. É juízo e bênção acontecendo no mesmo período da história da humanidade. E este tempo já chegou, afirma o Deus vivo e verdadeiro, Deus da Avivá. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte eu estava com caneta e Deus foi ministrando. Porque ele falou o tema, fale sobre o julgamento das nações. Aí eu fui estudar e o resultado foi isso aqui. Deus ministrou o textão todinho para mim, ele ministrou o tema. Quando chegou nessa parte que eu estava com a caneta, Deus ministrou para mim isso. Um lembrete que Deus quer que mencione aqui. Ele ministrou assim para mim, eu peguei a caneta. Eu vou até ler novamente, que é importante, porque isso aqui foi o próprio Deus quem falou com todas as letras. O período do julgamento é o mesmo período da restauração. É juízo e bênçãos acontecendo no mesmo período da história da humanidade. E este tempo já chegou. Gente, não é o futuro, já chegou. É presente. Afirma o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Avivá. Joel 3,12 fala do juízo final, bem como Apocalipse 20, 11 a 15. O juízo das nações é o mesmo juízo final.
Quando fala juízo das nações, está falando sobre o juízo final. Leia depois Salmos 7:11 e Efésios 5:6, ok? Salmos 7:11 e Efésios 5:6. O juízo das nações é o mesmo juízo final, o último julgamento. Deus quer que mencione o resultado deste julgamento até o momento, até o dia que se chama hoje, dia 2/9/2023. O resultado deste julgamento até hoje, certo? Para entender melhor, vou relembrar você o texto que escrevi no dia 1/9/2023, sob a orientação de Deus. O texto diz assim: Deus ministrou ao meu coração, escreva um texto, me orientou e me inspirou. Eu me lembro que eu estava com a caneta e fui escrevendo, ouvindo aquela inspiração de Deus e escrevendo esse texto. Não sei se você chegou a ler, mas de qualquer forma, eu acho importante ler novamente aqui. O texto diz assim: sobre a unção de avivalista para os nossos dias. Unção de avivalista para os nossos dias. É o seguinte: unção de avivalista significa quando Deus propõe a uma pessoa para colaborar com ele neste motivo especial em destaque na história, que é o futuro avivamento. O principal assunto é esse, certo? O sonho de Deus, o futuro avivamento. Significa o agir de Deus a favor da pessoa, através da comunhão, oração, obediência e fortalecimento dos laços de amizade com o próprio Deus. Isso contribui para a santificação da pessoa que recebe a honra de servir a Deus, se entregando por inteiro ao seu serviço, né? Porque esse chamado de Deus é nesse sentido. Deus não quer partes, não. Deus não quer assim, eu vou fazer aquilo, mas eu vou fazer aquilo. Eu vou me despedir do meu pai, da minha mãe, eu vou organizar isso pessoal meu. Não, Deus quer por inteiro. Para ser realmente um avivalista, tem que entregar o coração a Deus, colocar ele em primeiro lugar, vivenciar o primeiro e grande mandamento e entender que é obedecer mesmo em tudo. Pode ter certeza, se for por partes, Deus não aceita e por partes não dá certo. A pessoa tem que morrer para o mundo, o ego morrer mesmo e nascer para Deus. É o novo nascimento, é a entrega total e completa para o Senhor. A unção não entra quando a pessoa resiste. Presta atenção, a unção não entra quando a pessoa resiste. Isso acontece porque Deus é respeitoso e não força a pessoa a receber a bênção, seja ela qual for. Deus é um Deus respeitoso e não força ninguém a receber a bênção, seja ela qual for. Certo? Deus respeita a escolha pessoal. Quer ou não quer a bênção? Não, não quero, tudo bem. Quero a bênção, tudo bem. Tá bom? A unção de Deus é uma capacitação sobrenatural para um propósito específico. Também prepara, santifica e purifica. É o que faz a diferença na vida de um cristão. Uma pessoa ungida está sob a proteção divina e se Deus retira a unção, a pessoa fica sem essa proteção e é entregue a si mesmo. A pessoa fica sem essa proteção sobrenatural divina e é entregue a si mesmo. A pessoa sem a unção significa que perdeu o poder de realizar o que ia realizar. Entende? Sem a unção. Quem rejeita a unção desperdiça a bênção. É o mesmo que desprezar o próprio Deus. Rejeitar a unção é o mesmo que desprezar o próprio Deus. O próprio Deus vai se sentir desprezado quando a pessoa rejeita a unção. É a mesma coisa, desprezar Deus. Porque a unção de Deus, a capacitação de Deus, a proposta de Deus, a amizade de Deus, ou seja, a atitude de colaborar com Deus. Quem não quer colaborar com Deus, então não quer Deus. É verdade? Infelizmente, Deus retirou a unção de mais um do antigo grupo de 6. Agora só restam 3. Lembra do antigo grupo de 6, que foi mencionado 6 nomes? Desses só restam 3. Os outros 3 Deus tirou a unção. A pessoa desprezou as pérolas de Deus. Fez isso em seu coração. Deus que conhece os segredos do coração. Deus que sonda, Deus que sabe os pensamentos. A pessoa fez em seu coração. Deus percebeu o fato em 3 ocasiões e desqualificou para a obra. Nessa situação, a justiça de Deus ocorreu assim. Ele estendeu a mão, provou que era ele mesmo. Deus provou, teve provas mesmo, que era Deus falando ali. Foi desprezado e humilhado, e aí ele decidiu reprová-lo para o serviço e retirou a sua unção de avivalista. Foi assim que Deus se sentiu humilhado e desprezado, e ele decidiu retirar a unção de avivalista. Ele saberá quem ele é no decorrer do tempo. A pessoa saberá quem é no decorrer do tempo. O Deus vivo e verdadeiro é realmente muito justo, é fiel e zeloso. Relembrar a 4ª promessa.
dia 1º de 9 de 2023. Esse texto todinho foi escrito Deus inspirando, ministrando para escrever dessa forma, e eu escrevi. A quarta promessa, eu acho que todo mundo já até decorou, né? É aquela que diz que não se pode tocar, nem ferir de nenhuma forma, senão Deus tomaria vingança. E é o que ele está fazendo, né, gente? Gente, na verdade, tem alguns tipos de ofensa que é o mesmo que tu pegar a tua mão, encher de areia e jogar na menina dos olhos de Deus. Jogar dentro dos olhos de Deus. Vai embaçar a visão de Deus. Você acha que Deus vai aceitar isso? Menina do olho é a parte que Deus guarda mais zelosamente, entende? E assim, tanta gente nesse mundo, Deus olhando, Deus ministrando, Deus dando oportunidade, e Deus sonda o coração e vê, não, essa pessoa ela quer me agradar, quer me obedecer a qualquer custo, está disposta a tudo para agradar o meu coração. E Moisés era a menina dos olhos de Deus, nem todo mundo, nem todo cristão é menina dos olhos. Né? No corpo de Cristo tem os pés, as mãos, os braços, a cabeça, o pescoço, a menina dos olhos. Então, é a parte que Deus guarda mais zelosamente. Então, ele não aceita isso. E é difícil compreender, porque tem gente que tem inveja, tem gente que é porque não aceita, tem gente que quer intrometer na história sem convite, só para, né, argumentar absurdos, acusações injustas, manchar a história. Então, assim, Deus não aceita isso, e ele já mostrou isso desde o início da história. Gente, coisa gravíssima já aconteceu com tanta gente que tentou prejudicar o belo e santo monte do Senhor. Tanto porque Deus aprova, Deus ama o ministério, Deus aprova a metodologia, Deus se sente bem, é consagrado a Deus, respeita, o nome de Deus é respeitado e honrado dentro do belo e santo monte do Senhor. Né? Então ele não aceita isso, aí fica difícil entender, né? Lembra que ele colocou lepra em Miriam? Lembra. 7 dias com lepra, e Moisés orou por ela depois, porque Miriam estava falando mal de Moisés por inveja do relacionamento de Deus com Moisés. Ah, Deus não fala só por Moisés, falou por nós também. E Deus estava falando boca a boca com Moisés, ele mesmo disse, com o meu servo Moisés, eu falo boca a boca, não por meio de sonhos e visões. Ou seja, ele tem intimidade comigo, ele me conhece, ele é meu amigo. Por que não temesse de falar contra o meu servo, contra Moisés? Tem que ter o cuidado, porque se o argumento for injusto, Deus vai entrar e defender e proteger o que ele está fazendo. Está na cara, está óbvio. Deus já deu várias provas que ele falou, aquelas 12 promessas, e já repetiu várias vezes. Olha a quarta promessa. Respeite os meus amigos, respeite as minhas amigas. Né? Nós devemos levar a sério isso, gente. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Isaías 55:11. Esse versículo aqui está junto com o texto. Está lá junto com o texto, ao lado assim, o versículo. Agora, vou compartilhar mais uma parte importante e depois vamos orar pelo avivamento do Brasil, tá bom? Só um minutinho aqui. Olha, tem coisa que Deus fala bem claramente, com todas as letras. Tem coisa que é só o meu ponto de vista, né? Eu penso assim, eu acho assim. Em relação ao meu ponto de vista, eu posso errar, como qualquer um. Eu não sou a dona da verdade, não sou perfeita. Posso interpretar algo de maneira errada. Mas em relação ao que o próprio Deus falou com todas as letras, eu sei, eu consigo identificar o que Deus falou. Então eu posso aqui, olha, Deus falou, entende? Você não deve pensar, quer dizer que todo texto que eu escrevo é como se fosse Deus escrevendo. Não, não é assim. Eu posso expressar só o meu ponto de vista. Eu posso ficar aborrecida com alguma coisa em TPM e escrever chateada. Então tudo pode acontecer nesse sentido, entende? Mas tem partes mesmo que representam o decreto de Deus, o que ele mandou, ele foi ditando e eu escrevi, né? Então tem situação assim que Deus me usa muito, muito na área da escrita. E agora sobre isso, Deus não utilizou a expressão lago de fogo, presta atenção. Sobre esses 3, que tinha um grupo de 6 ungidos, aí 3 não são mais ungidos, não são avivalistas, só 3 permanecem. Os 3 que não são, presta atenção, Deus não utilizou a expressão lago de fogo para os 3, que ele retirou a unção de avivalista. Ele ministrou que retirou a unção de avivalista, mas não falou em lago de fogo para nenhum dos 3, presta atenção. Eu não vou falar aqui o que Deus não falou. Certo? Deus não utilizou a expressão lago de fogo para os 3, que ele retirou a unção de avivalista. O que ele disse foi o seguinte: não ore por eles, porque eu não vou ouvir, e não interaja com quem eu já rejeitei. Isso aí ele falou, eu não devo nem interagir e nem orar por eles, que ele não vai ouvir. Eu me lembrei de um texto da Bíblia que Moisés, eu acho que era Moisés, se eu não me engano, Moisés. Não, não era Moisés, não, era Samuel que orava por Saul. E aí Deus disse, não ore que eu não vou mais ouvir. Até quando terás pena quando eu o rejeitei? Porque Deus rejeitou Saul como ungido. Primeiro ele escolheu, ungiu e depois rejeitou.
Saul foi rebelde, nós sabemos, agiu com inveja e orgulho, e Saul estava preocupado no próprio nome, na fama dele, na opinião das pessoas. Saul não estava nem aí para agradar a Deus. E quando Deus o rejeitou, ele continuou orgulhoso e invejoso, perseguindo Davi o tempo todo, e tornou-se uma pessoa muito malvada. Nem parece que era aquela sede e fome por poder. O comportamento absurdo de Saul. E assim, é a fraqueza de muitos homens, a questão da luta pelo poder. No mundo sempre foi assim. As mulheres não têm isso, ter essa sede e fome por poder. Os homens têm essa dificuldade, né? Mulher é mais a dificuldade na vaidade. As mulheres são muito mais vaidosas, complicadas. Isso eu não nego. Eu não nego mesmo. Eu não nego nenhum defeito mesmo. Se perguntar, Cláudia, escreveu seus defeitos. Pois não. Você quer por ordem alfabética? Eu falo os meus defeitos, escrevo meus defeitos, eu falo, e eu acho as mulheres muito complicadas, e eu sou uma delas, complicada. Então é mais difícil o relacionamento com as mulheres. Cheia de frescura, complicação, fica chateada, qualquer coisa chora, qualquer coisa abala o emocional. Mulher não é mais assim, igual uma pétala de rosa, é frágil, sensível, emotiva demais. Então, assim, mulher tem isso, o homem é mais prático, é mais razão, resolve as coisas com mais facilidade. Mas Deus escolhe mulheres e homens dentro das suas limitações, o Deus que chama capacita, não é verdade? Então, sobre esses três, Deus falou assim, não ore por eles, eu não vou ouvir. Né? Foi da mesma forma que falou com Samuel, não ore por Saul. Até quando der a pena, quando eu rejeitei. Para Saul não teve mais jeito. Saul, ele morreu, se jogou contra a espada, ele se matou, não foi assim? Ele procurou, ele queria ouvir a direção de Deus, direcionar de Deus antes de tomar algumas decisões. Deus não falava mais com ele de jeito nenhum, nem através de Samuel, nem através de ninguém. E aí ele procurou, acho que uma médium espírita, ele foi atrás de espírita, de bruxaria, para tentar, né, angustiado em busca de uma resposta. E o caso de Saul foi mais grave, porque Deus ele retirou o Espírito Santo e o entregou nas mãos de um espírito de loucura, de um demônio que atormentava ele, tirava o sono, deixava ele angustiado. O próprio Deus permitiu, porque ele deu legalidade, né? A inveja, o orgulho, a rebeldia. Rebeldia é o mesmo que espírito de feitiçaria. Uma pessoa rebelde demais, com o coração duro, é o mesmo que praticar o feitiço diante de Deus. O pecado é o mesmo. Porque quando o próprio Deus estende a mão, mostra e prova, e a pessoa ainda assim encara Deus de frente, diz que não é assim não, diz que sabe mais do que Deus, quer ser mais inteligente do que Deus. Principalmente as pessoas que já chegaram a um patamar muito alto aqui no mundo, né? Muitos cursos, muitos diplomas, muitos livros, muitas palestras, então cercado de multidões, aí muitas vezes se inflama o ego, quase sempre inflama o ego, a pessoa se acha demais. E não é assim. A pessoa é muito quando a pessoa tem Deus. A pessoa é maioria quando Deus está do lado da pessoa. Pode ser um só. Se Deus está do lado, é maioria. A pessoa vence, entende? Não é a questão de quantidade de diplomas, de arrastar multidões, não é isso. É a questão de agradar a Deus, de viver a palavra, de obedecer ao Senhor em tudo, entende? Ó, e se isso é definitivo? Presta atenção, continuo escrevendo aqui, né? E se isso é definitivo, ele não me falou, por exemplo. Não interaja com eles, não ore por esses três, que eu não vou ouvir. Se isso é definitivo, Deus não me falou. Ele não me disse se a rejeição é definitiva. Ele não disse, gente. Mas tem uma história na Bíblia que me faz crer que pode não ser definitivo. Pode não ser uma sentença final. Qual é a história? A história de Jacó. Como Deus me falou, eu não posso te falar. Ah, é definitivo, não. Ele falou isso, mas não falou que não tem mais jeito, que não tem como ele devolver a unção, como dar novas oportunidades. Ele não disse isso. Só disse que retirou. Não sei se é temporário ou não. Aí eu me lembrei da história de Jacó. Jacó foi um enganador. Jacó tentou roubar o direito de primogenitura do irmão. Ele realmente mentiu, ele enganou, não é verdade? Depois ele foi enganado também, sofreu do mesmo jeito. Mas depois que Jacó teve a experiência daquele sonho com a escada, ele teve experiência profunda com Deus. Ele passou a buscar o espiritual. Ele lutou com o anjo que representava a figura do próprio Deus. Não era querendo só a bênção de Deus, era querendo o Deus da bênção também. E Deus sabe que é, tanto que Deus mudou o nome dele. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Ou seja, ele insistiu tanto que ele teve depois a bênção. Então, dá a impressão na história que ele havia sido rejeitado. Não dá essa impressão? Tentou roubar o direito de primogenitura. Fugiu com medo do irmão. Enganou o próprio pai dele, enganou o pai dele, que não enxergava bem, né? Acho que junto com a mãe dele, né? Com a mãe dele gostava mais dele e acreditava que a bênção deveria ser para ele, mas assim, ele pecou, ele mentiu, ele enganou.
E a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Por que que Deus fez isso? Tem calvinista que diz, é porque Deus escreve o futuro todinho. Antes mesmo de nascer, já amou um, ou seja, ele não teve opção. Já vi calvinista dizer isso, mas não é assim não. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, porque Deus sabia o futuro, ele sabe todas as coisas, e ele sabia que Jacó ia lutar tanto por aquilo que é espiritual, e que Esaú desprezou o espiritual. Esaú desprezou a bênção, trocou por um prato de lentilhas. Esaú foi mais errado. Eu acho, na minha avaliação, que Esaú foi mais errado. E Jacó mudou depois, em meio a sofrimento, a tudo que aconteceu, ele mudou. Ele foi enganado também, né? Trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, e aí o sogro enganou. Trabalhou mais 7, um total de 14 anos. Isso é que é amor, gente. Trabalhar 14 anos para se casar com alguém. Casou com Lia enganado, ele queria era Raquel. E aí toda aquela situação, como você já conhece a história de Jacó. Como aconteceu com Jacó? Jacó lutou pela bênção, buscou o espiritual. Eu acredito que nesses aqui, ou em 3, ou em 2, ou em 1, não sei. Eu acredito que esses aqui, Deus coloca uma situação, eu acredito, eu repito, é a opinião pessoal minha, Deus não me falou isso. Eu me lembrei da história de Jacó, conheço o Deus que eu sirvo na intimidade, sei que ele é bom e misericordioso. Como não existe um decreto para Lago de Fogo para esses 3, Deus não falou em Lago de Fogo, eu acredito que futuramente, e principalmente se a pessoa tivesse muita coragem mesmo, muita coragem para lutar contra heresias, pregar contra a heresia, defender a verdade da Bíblia, principalmente quem já viveu experiência com Deus, quem sabe que foi Deus, porque o Espírito Santo de Deus confirma no coração, Deus mostra de alguma forma que é Ele. Deus sempre confirma o que vem dele. Eu acredito que desses 3 aqui que Deus retirou a unção, eu acredito que a depender da atitude de cada um, Deus pode futuramente, né, presenteá-los com unção de avivalista e dar novas oportunidades. Isso é o que eu acredito. Eu repito, eu não tenho certeza disso, eu só acredito, tá bom? Para você me dizer, Cléia, você disse que Deus disse. Eu não disse, eu disse eu acredito, eu interpreto assim, certo? Então vamos continuar aqui. Por esses 3 eu já falei, né? Certo. Agora eu vou continuar aqui na parte onde eu parei, sobre a história de Jacó. Ah, Cléia, Jacó, tem gente que diz, Jacó é um absurdo, Jacó errou mais do que o irmão. Foi um absurdo o que ele fez, mas ele se arrependeu. Ele mudou depois. Ele lutou com Deus, ele insistiu. Quando ele enganou, porque ele valorizava o espiritual. Ele errou em enganar, em mentir. Mas ele queria o espiritual para ele. Ele queria a bênção para ele. Ele lutou pelo espiritual. Eu acho bonita eu acho bonito a persistência de Jacó, no sentido de lutar tanto pela bênção. Agarrou o anjo e não quis soltar de jeito nenhum. É tanto que Deus abençoou. Então, o nosso Deus, o Deus Davi, vai chamar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Então, o nome de Jacó que mudou para Israel, não é verdade? Como o príncipe lutasse com Deus e prevalecesse. Eu chego a ficar arrepiada falando, porque eu acho bonita a história, eu acho linda. Tem gente que condena Jacó. Jacó foi feio, foi um absurdo. E Davi, que era segundo o coração de Deus, praticamente planejou o assassinato de Urias, né? Com tantas mulheres, com o Ubina só queria Betseba para ele. Olhando para Betseba, mandou chamar Betseba, que ela foi errada também, é um absurdo. Como é que toma banho sem roupa, ao ar livre? É um absurdo o comportamento dela também. Os 2 foram errados. Mas ela poderia perfeitamente falar não para Davi, né? Ela não tinha que aceitar. Ela poderia falar não. Eu acho que Betseba foi mais errada do que Davi. Mas os 2 estão errados demais. E depois o assassinato de Urias, a mentira, tudo aquilo, né? E ele sofreu consequências gravíssimas porque o pecado era gravíssimo. E Deus só perdoou porque ele se arrependeu. A Bíblia mostra que ele se arrependeu do mais profundo da alma e do coração. Ele era humilde, um homem segundo o coração de Deus. Mesmo diante dos erros, ele se arrependia. E o Salmo mostra o desabafo de Davi, o arrependimento dele. Sabe? Eu admiro demais Davi. Eu admiro demais. Ninguém é perfeito, ele não é, ninguém é, não é verdade? Então aqui, só mais um minutinho, tá? Eu vou ver aqui o próximo tema que eu vou compartilhar contigo. A continuação desse mesmo assunto. O nome dos 6 ungidos brasileiros foram mencionados num vídeo postado no dia 2/8 de 2023 com o tema Proposta de Fé. É importante para saber o nome dos 6 ungidos e outros assuntos muito importantes que Deus mencionou. Aquele vídeo lá eu fiz porque o próprio Deus me orientou e tudo que eu falei naquele vídeo foi Deus que ministrou.
foi ministrando, eu fui escrevendo, fui pegando os cadernos e eu fui compartilhando exatamente como Deus me disse. O vídeo foi postado no dia 2/8/2023 com o tema Proposta de Fé. Naquele vídeo, o próprio Deus fez uma proposta, convidando 6 pessoas para colaborar com ele, no sentido de registrar em livros a história do avivamento. Ele foi claro em afirmar que ele é o autor e seus amigos avivalistas seriam coautores, ou seja, aquele que inspira, direciona, comanda e pensa nas ideias. É o próprio Deus. Em outras palavras, ele está deixando claro que é governo teocrático, onde Deus dá a última palavra. É claro que seus amigos podem opinar, participar ativamente, interagindo com o Criador e fortalecendo a cada dia os laços de amizade com Ele. Oh, gente, que linda essa parte, não é? Foi Deus que me inspirou para escrever essa parte aqui. Eu estava com a caneta foi praticamente deslizando no caderno, essa parte que Deus me inspirou. Deus é tão respeitoso que Ele mesmo deu tempo para pensar. Lembra? No vídeo fala lá. Volta lá no vídeo e veja que Deus deu tempo para pensar. Mas o fato é que o comportamento de alguns foi absurdo na avaliação de Deus. E ele complementa. Deus complementa e ele complementa. Quando eu estava com a caneta, Deus foi ministrando para mim essa parte. Vou até riscar aqui com a minha canetinha. E ele complementa. A amizade não se força, não se obriga. A amizade de Deus é para quem quer e para quem retribui a altura, obedecendo a sua palavra e seguindo seus princípios. Deus não quer na sua lista os amigos rebeldes. Se não quer somar com o projeto de Deus, pode seguir seu próprio destino. Fique à vontade, vocês têm livre arbítrio. O lago de fogo também escolha pessoal. Isso aqui saiu do coração do próprio Deus. O lago de fogo é a escolha pessoal. E eu sempre falei isso nos meus estudos. Eu acreditava assim, e de fato é. É como se fosse assim, Deus está oferecendo amizade. Quer ser o meu amigo, andar comigo, interagir? Não quer? Tudo bem, eu respeito. O lago de fogo é opcional. A pessoa vai se quiser. Pronto, agora aqui eu devo falar o nome dos 3 que Deus não retirou a unção de avivalista. Deus ministrou isso pra mim. Fale o nome dos 3 que eu não retirei o nome. Lá tinha 6. Se eu falar o nome dos 3 que Deus não retirou, certamente os 3 que eu não falar é porque Deus já retirou a unção de avivalista, tá bom? Que eu prefiro não mencionar o nome dos outros, que é constrangedor pra mim e acho que pra eles também. Mas eu vou citar o nome dos 3 que Deus não retirou a unção, que permanece com a unção de avivalista, porque Deus ministrou que é pra falar o nome dos 3, certo? Então, permanece com a unção de avivalista, que Deus deu a unção pra eles. O pastor Bira, de Lapão, ele é de Lapão, eu nunca vi pessoalmente, mas ele acompanhou a história da Avivá, ele conhece projetos, tarefinhas, relatórios, tudo mais, que tinha um menininho da igreja dele que estudava na Avivá. Então, o pastor Bira é o pastor de uma igreja de Lapão, pertinho da cidade de Irecê, uma cidade pequena. Ele é um dos avivalistas que Deus não retirou a unção está nele, ele é um avivalista. Número 2, Natan Rufino, ele é um avivalista. Deus ministrou para mim sobre a sabedoria e a coragem dele. Deus destacou a sabedoria notável que o próprio Deus deu para ele. Natan Rufino tem sabedoria sobrenatural que recebeu da parte do próprio Deus. Então ele escreve textos, livros, ele palestra e ele conhece os textos da Bíblia, todos os textos que os calvinistas distorcem completamente. O pastor Natan Rufino conhece e explica de forma coerente a interpretação do jeito correto mesmo, do jeito bíblico, do jeito que Deus ensinou, entende? E assim, quando as pessoas escreveram a Bíblia, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que inspirou quem escreveu, inspira Natan Rufino para interpretar de maneira correta. E Deus deu essa sabedoria para ele. Ele é um ungido do Senhor, altamente capacitado. E nem por isso age com orgulho, arrogância ou prepotência de forma alguma. Eu mesmo já tirei dúvidas, né? Já perguntei, ele respondeu de forma extremamente educada. Inclusive, eu quero agradecer aqui. Muito obrigada, reverendo Natan Rufino, pela sua atenção. Não só a mim, como todas as pessoas que perguntam, que interagem, que entram lá querendo saber alguma coisa. Você indica livros bons, excelentes. Está sempre ali disponível para abençoar e compartilhar seus conhecimentos.
Eu louvo a Deus pela sua vida e você está constantemente em minhas orações. Você e toda a sua família, pode crer. Eu agradeço de coração a sua resposta, ter tirado dúvidas lá nos comentários, respondeu educadamente, a forma que trata as pessoas. Saiba que você é ungido do Senhor, extremamente especial aos olhos do Senhor. E a unção de avivalista está sobre você. Você pode perguntar a Deus. Pode tirar suas dúvidas perguntando diretamente a Deus. Você é um avivalista. Ungido no dicionário bíblico significa alguém escolhido, separado e preparado por Deus para uma missão especial. Então, Deus tem uma missão especial na sua vida. E você é mais que especial aos olhos de Deus. Deus te abençoe muitíssimo. A você e o reverendo Bira de Lapão. Número 3, Luciano Subirá. As pessoas chamam mais de Subirá. Deus o chama de o Davi da geração escatológica. E aparece essa expressão na Bíblia mesmo. Tem alguns textos que falam. Acho que Ezequiel 37 e outros textos. Ele está falando o meu servo Davi. Não é o Davi do passado, Deus está falando desse. Existe um Davi na geração escatológica. Veja bem o governo teocrático, né? Uma Esther, metaforicamente falando, tem uma Esther, tem um Davi, então tem vários personagens semelhantes aos personagens da Bíblia mesmo. O mesmo Deus agindo da mesma forma. É impressionante, gente. Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso demais. Se você prestar atenção em cada vídeo, é como se fossem as peças de um quebra-cabeça se encaixando. E aí dá para entender melhor, entende? Porque eu não compreendo tudo. O que eu sei tudo é sobre o projeto Pequena Luz. Outras coisas Deus me revela por etapas. Deus vai falando por etapas, entende? E você pensa, Cleiton, não entendo tudo, gente. Eu estou aprendendo, eu estou crescendo, amadurecendo, juntamente com vocês, né? Agora, sobre o projeto Pequena Luz, tudo está assim na minha mente, claro. Da mesma forma como estava a Arca de Noé, na mente de Noé, tudo sobre o projeto Pequena Luz está, realmente. E outras coisas eu estou aprendendo gradativamente, aos poucos. Lendo a Bíblia, orando com o próprio Deus, que eu aprendo diretamente com Deus, eu aprendo diretamente da fonte, eu tenho acesso ao coração de Deus, segredos do coração, mistérios de Deus significa segredos do coração de Deus, ter acesso ao coração do Pai. Então eu aprendo muita coisa diretamente da fonte, porque na Avivai é teocracia, já é governo teocrático, lá já nasceu assim, a teocracia. Foi o único governo que eu aceito e que eu aceitei. Eu falava, eu não aceito governo de homens, eu só aceito governo de Deus. Eu só confio plenamente em Deus. Vamos dobrar o joelho e perguntar diretamente a Deus. Então, assim, já nasceu com essa visão, entende? Eu sou a fundadora e já nasceu assim, e até hoje é assim, é teocracia. Eu só aceito, eu acho que Deus é que é perfeito, Deus que não erra, tem coisas que só Ele sabe, tem que apelar para Deus. Então, lá eu já estou acostumada com teocracia, então para mim isso não é novidade, né? Que agora é teocracia no mundo todo. Deus está pegando para si o governo do mundo e afirmando, eu, Deus, dou a última palavra. Deus está agindo assim, e é um direito dele, ele é o criador dos céus e da terra, ele sabe mais do que todo mundo, é um direito dele, não é verdade, gente? Então, falei aqui já o nome dos 3 avivalistas, que permanece com são de avivalista. Bira, Natan Rufino, Luciano Subirá, e mais um, que é o diretor administrativo da parte de barro dos pés da estátua. Deus ministrou para mim, então aqui já tem 4 avivalistas, né? E se Deus ministrou que é um avivalista, está óbvio que Deus vai libertar, curar, restaurar. Todo engano vai cair por terra, vai cair as escamas dos olhos dele, em nome de Jesus. E eu estou orando por esse aqui, Deus ministrou ao meu coração, okay? Por amor a mim. Ele está ouvindo minhas orações que eu faço por ele. Logo é uma pessoa que eu amo demais, demais mesmo. O diretor administrativo da parte de barro dos pés da estátua. Então que eu oro assim, do fundo do meu coração, que eu clamo a Deus. E Deus está ouvindo, por amor a mim. Deus vai criar situações e fazer com que ele enxergue toda a verdade. E aí ele também é um avivalista. Então já tem 4 avivalistas. Eu louvo a Deus pela vida dos 4, pela vida do reverendo Luciano Subirá também. Ele tem também uma inteligência notável, discernimento das coisas espirituais. E uma vez Deus ministrou para mim que Luciano Subirá é o pastor brasileiro que tem mais conhecimento bíblico em todo o Brasil. Ele se destaca diante de todos os pastores do Brasil, do país todo, em nível de conhecimento bíblico. Ele fica em primeiríssimo lugar. O reverendo Luciano Subirá, que Deus também considera muito a amizade dele. Deus considera a amizade dele, porque ele é uma pessoa que respeita Deus, ele honra Deus.
Ele procura respeitar o próprio Deus e honrar o próprio Deus. Uma vez Deus ministrou isso para mim, em relação à pessoa dele. Então, aqui já tem Bira, Nathan Rufino, Luciano Subirá, o diretor administrativo do Belo e Santo Monte. Os 4 são avivalistas que estão sobre eles. Não, que a unção de avivalistas, Deus ministrou já, no reino espiritual, Deus ministrou, está sobre eles. Então, antigamente, no Antigo Testamento, né, a pessoa ia, orava, ungia com óleo de verdade, derramava óleo sobre a cabeça, não era assim? Então, assim, Deus não está mandando derramar óleo na cabeça de ninguém, mas Ele está afirmando que são ungidos do Senhor. Deus ainda unge pessoas para uma obra diferenciada, especial. Então, esses são ungidos, eles são avivalistas. Deus ministrou isso para mim. Qualquer um que duvida pode perguntar para ele. Pode orar, jejuar e buscando resposta e perguntar para ele, que ele vai dizer como é mesmo. Então, mencionar quem o decreto foi de Lago de Fogo. Essa parte aqui foi Deus que colocou também no meu coração. Ele falou assim, mencione quem o decreto foi de Lago de Fogo. Nomes por ordem de nível de rebeldia e desobediência a Deus. Vou explicar como foi. Deus foi ministrando no meu coração na hora que eu estava escrevendo o estudo, né? Deus ministrou assim, ó, mencione em uma lista quem eu decretei para Lago de Fogo. Os nomes por ordem de nível de rebeldia e desobediência. Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é domingo, dia 3/9 de 2023, e eu estou aqui para continuar o assunto que parei ontem. Eu comecei a gravar o vídeo no sábado, falando sobre o julgamento das nações, e eu vou dar continuidade hoje, no domingo. Ontem eu parei porque eu ia passar ferro na roupa. Aí passei, guardei a roupa, arrumei. É que eu estava faltando alguns dias na Avivá porque eu estava muito gripada. E eu não quero faltar, segunda-feira eu quero ir. Inclusive, uma professora entrou em contato comigo, que ela não estava sentindo muito bem, estava com dor de cabeça e ânsia de vômito. Aí, entrou em contato pelo WhatsApp, falando que a professora substituta ia ficar na turma dela. Eu falei, tudo bem, minha querida, porque eu gosto de orar pessoalmente por elas com imposição de mãos. Mas eu estava em casa no momento, né, me recuperando de uma gripe forte.
E eu disse, se você quiser, quando chegar em casa, eu oro por você pelo WhatsApp. Quando ela foi chegando em casa, ela já me chamou no WhatsApp. Cléia, já estou em casa. Porque ela disse que gosta de receber minhas orações. Ela me fala lá na Vivar, quando eu termino de orar por ela com imposição de mãos, ela me fala, Cléia, eu já me sinto melhor. Mais leve, eu me sinto melhor. E aí, ela é uma professora que está passando algumas dificuldades, lutas na área espiritual mesmo, e precisa de reforço em oração, de aconselhamento. Então, ela entrou em contato comigo no WhatsApp, e eu orei pelo WhatsApp, porque eu estava aqui de casa gripada. E eu acho que funciona, não tanto quanto presencial, com imposição de mãos, como está ali pertinho, né? Mas eu acho que funciona e eu aconselho e oro as pessoas pelo WhatsApp também. Então, quem precisar de um conselho amigo, de orientação, de uma oração, eu faço isso também pelo WhatsApp, tá bom? E continuando aqui, né? Aí ontem parei o vídeo, fui passar ferro. Eu orei ao Senhor assim, Deus, no domingo, como sem falta, eu gravo o restante desse vídeo, porque eu sei que é a vontade do Senhor e eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E aí eu orei assim, falei ao Senhor e senti paz. Quando eu acordei hoje, no domingo, e abri meus olhos, Deus me lembrou logo do restante do vídeo. E de ontem para hoje eu percebi várias situações e acontecimentos, o inimigo tentando atrapalhar. Para o quê? Tirar a atenção, focar em outras coisas, não gravar o vídeo. Eu posso perceber isso, porque eu sou muito sensível aos acontecimentos, às pessoas, tudo que acontece ao meu redor. E eu vi claramente várias situações. É para me deixar para lá e não gravar o vídeo. Na verdade, gente, Deus é luz, Deus é verdade, Deus é um Deus que traz clareza, que ilumina nossos caminhos, que nos dá sabedoria, discernimento. E é importante revelar a verdade. Deus quer que mostre a verdade. Deus quer se mostrar presente, se apresentar como Ele é. E principalmente nesse período que é o período do julgamento, é um período importante na história da humanidade. E eu sei da minha responsabilidade. Quando Deus toca no meu coração, ministra um tema para me falar, ministra para falar sobre algo, eu tenho que obedecer e fazer isso. Então, por isso eu estou gravando esse vídeo no domingo. O vídeo vai ficar muito longo, mas se você quiser, você pode assistir uma parte um dia, outra parte outro dia. Se você não gostar também do tema, pelo tema Julgamento das Nações, você vai perceber. Se não gostar, não precisa assistir. Se você assistiu e gostou muito, você tem a liberdade para enviar para quem quiser, no grupo do WhatsApp, indicar outras pessoas, enfim. Se você quiser, tá bom? O meu objetivo principal é despertar o povo para orar e jejuar pelo avivamento. E o objetivo de Deus é mostrar-se, apresentar também para a humanidade. Além do avivamento, Deus quer mostrar a sua essência, o seu caráter e como Ele é de fato, de verdade. E hoje nesse vídeo eu posso provar para você que esse é o objetivo de Deus, diretamente na Bíblia. Vou ler na Bíblia para você, tá bom? No vídeo de ontem, no último, eu terminei nessa parte aqui. Eu me lembro que eu estava explicando essa parte. É com pesar e tristeza que eu compartilho essa informação. Essa parte é com pesar e tristeza. Eu não tenho nem como compartilhar isso com você com um sorriso nos lábios, como eu tenho costume de andar sorrindo, de rir, é o meu jeito, né? Eu sou feliz com a vida, apesar das lutas, apesar das dores, das dificuldades, mas eu tenho Jesus no coração e Ele é a fonte de toda alegria. Mas nesse momento fica difícil para mim compartilhar esse assunto específico sorrindo, fica difícil, é com tristeza e pesar que eu informo essa parte para vocês, tá? Deus havia mencionado assim para mim, mencionar quem o decreto de lago de fogo, para quem Deus decretou lago de fogo e os nomes por ordem de nível de rebeldia e desobediência. Então Deus ministrou para mim 4 nomes e ministrou para colocar na ordem de rebeldia e desobediência, ou seja, a gravidade do pecado, você entende? E aí ministrou. E são personagens escatológicos que a história está na Bíblia, tem registro na Bíblia sobre esses 4 que eu vou citar aqui. O primeiro, em nível de rebeldia e desobediência contra Deus, o primeiro, a besta do mar. O segundo, a besta da terra. O terceiro, a imagem da besta. E o quarto, Gog. Isso foi Deus que ministrou para mim nessa ordem, nessa sequência. Eu vou falar um pouco sobre cada um, para você que chegou agora na história, entender melhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à história, o cenário profético do avivamento do Brasil. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada personagem, porque quem chega hoje não vai entender se eu não falar nada, tá certo? O número 1, a besta do mar. A besta do mar é um anticristo escatológico,
Apocalipse 13 fala sobre ele, segundo aos Tessalonicenses 2, e Daniel capítulo 7 fala um pouco sobre o julgamento, como Deus julga. Ele é o pequeno chifre de Daniel 7. E outros textos da Bíblia falam sobre ele. Ele é muito famoso nas páginas da Bíblia. Não tem nenhum versículo na Bíblia inteira que fala algo de bom ou positivo em relação aos aspectos comportamentais dessa figura chamada besta. A identidade secreta dele é o 666, que significa o ápice da soberba humana, independente de Deus e em oposição a Cristo. Ele é o dono desse número, uma pessoa que mora na cidade de Irecê, na Bahia. Ele ocupa a parte de ferro dos pés da estátua em Daniel, capítulo 2, tá? É a besta que emerge do mar. Esse aqui, no caso, Deus já bateu o martelo. Em relação ao lago de fogo, não tem mais como Deus voltar atrás, ele não volta atrás. Então, o lago de fogo significa segunda morte, morte espiritual. O nível de sofrimento no lago de fogo depende da quantidade de pecados, de rebeldia, de blasfêmia. Então, uns sofrem mais e outros menos, mesmo dentro do lago de fogo. Lago de fogo não é inferno propriamente dito, mas significa tortura infernal. Então, vai chegar um período na história da humanidade, na vida desse personagem, em que ele vai sofrer muito, muito, não só em relação ao emocional, ao psicológico, por estar longe de Deus, e sim também ao físico. Deus já ministrou em detalhes, já me deu uma visão clara, aberta, sobre o que vai acontecer com ele, e eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, que eu não vou repetir aqui, tá bom? Então, esse é a besta do mar, e mora realmente na cidade de Irecê. E ele sabe que ele sabe que ele é a besta. Número 2, a besta da terra. Esse aqui é a besta que emerge da terra, é o mesmo falso profeta. É aquele que a Bíblia fala que tem chifres como de cordeiro, mas que fala como dragão, porque ele fala em nome do dragão, em nome de Baal, em nome do Deus dele. Sobre esse, Deus ministrou que por várias vezes ele pisou nas pérolas de Deus, esmagando as pérolas de Deus. Você compreende o significado de pisar nas pérolas? A Bíblia diz, não dê aos porcos e aos pães as pérolas de Deus. Tá, diz alguma coisa mais ou menos assim. Isso significa que houve várias tentativas de abrir os olhos dele em relação ao calvinismo, à heresia calvinista, porque ele é um calvinista muito influente. Ele exerce muito mais influência do que a besta do mar, do que o anticristo escatológico. Tem gente que pensa que o anticristo exerce mais influência porque a Bíblia fala mais do anticristo. É porque o anticristo escatológico é o principal inimigo de Deus na batalha do Armagedon. Mas aí veio a besta da terra, também calvinista, que exerce muito, muito, muito mais influência. Então, uma pessoa muito conhecida, muito famosa no Brasil e no mundo, e muito respeitada pelas pessoas. Eu acredito que o mundo vai surpreender quando ficar sabendo quem é ele. E quando ficará sabendo? Eu creio que vai ficar claro, provado diante dos olhos de todos, quando Deus cumprir aquilo que ele prometeu. Né? E vai chegar um momento na vida dele que ele vai pedir a morte e a morte vai fugir dele. Ele vai pedir a morte de tanta dor e sofrimento. Ele vai sentir tanta dor, ainda em vida, tanta dor que vai chegar à loucura de tanto sofrimento e dor. Então, é por isso que eu falei que é triste falar isso com vocês. Deus já ministrou para mim os detalhes, eu coloquei um dos vídeos, acho que foi no vídeo do dia 2 de julho de 2023. Se eu não me engano, sobre o sofrimento das duas bestas, Deus já me falou em detalhes. Dos outros, ele só falou que bateu o martelo em relação ao decreto de lago de fogo. Esses outros 4 aqui, mas não falou o nível de sofrimento, esse tipo de coisa. Não, os detalhes foram esse aqui. Então, a besta da terra é o falso profeta. Inclusive, quando a Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo, os dois inauguram o lago de fogo e depois Deus joga o diabo lá dentro. Né? Deus, ele já fez isso no reino espiritual, Deus já decretou, Deus já fez isso. Porém, a parte de sofrimento físico, que Deus já falou que aconteceria com eles, ainda não aconteceu. Você pode conversar normalmente com um dos dois, tudo bem, tal. Ou seja, a pessoa no lago de fogo e ao mesmo tempo aqui. Porque é algo que acontece no reino espiritual. Ou seja, espiritualmente falando, ele morreu espiritualmente falando, não tem vida com Deus. Mas você conversa normalmente, entende? Agora, claro que o mundo todo vai ficar sabendo quando chegar esse castigo que Deus já determinou para os dois, que é o sofrimento, a tortura física e mental. Física também, eles sofrerão muito, muito antes de morrer, esses dois. Eu tenho certeza plena do que eu estou te falando. Absoluta. Eu tenho temor de Deus, não inventaria algo assim. Se eu estou te falando aqui, é porque Deus revelou os mínimos detalhes para mim.
Número 3, a imagem da besta. Muita gente pensa que a imagem da besta é uma estátua que vai fazer uma... Não. Imagem da besta na Bíblia significa o reflexo da natureza do anticristo. A imagem da besta, o reflexo dele é alguém que fez uma parceria com ele. O interessante é que não é calvinista, não. Firmou uma parceria com o objetivo de perseguir, fazer calar e intimidar o povo do belo e santo monte do Senhor, os remanescentes católicos, porque eles pregam a verdade, eles pregam contra o calvinismo, em especial ela, a fundadora do belo e santo monte, né? Ela fala mesmo contra o calvinismo, e aí eles se uniram. A besta não teve dificuldade nenhuma de firmar uma parceria com a imagem da besta, porque a imagem da besta é um manipulador, foi o que Deus ministrou. Ele é manipulador, ele engana as pessoas, então por dentro, nos aspectos, nos segredos do coração, é uma pessoa que usa máscara e chega ao nível, Deus ministrou para mim, a manipulação dele é tão grande que um dia ele foi orar e tentou manipular Deus nos argumentos na oração. Isso foi o próprio Deus que me revelou. Desse dia em diante, Deus bateu o martelo e decretou o lago de fogo para ele. Então ele pode falar o que quiser, mostrar o que quiser, revelar o que quiser, tudo engano. Em situação de batalha espiritual, espírito de confusão, espírito de engano, revela coisas, fala em línguas. Tem várias situações que você só identifica se você tiver o dom de discernimento de espírito. Parece tão real, parece tão de Deus, imita o dom de línguas idêntico, você pensa que é. Da mesma forma, pode ter profecias, pode ter o que for, gente caindo pelo chão, rolando, gente sapateando, gente falando em línguas, mas o que Deus ministrou foi isso e tem na Bíblia para provar. Tudo que eu estou te falando tem texto bíblico que dá para provar. Então, a imagem da besta também não tem mais jeito para o futuro dele, porque Deus, que é o juiz, bateu o martelo em relação à sentença de lago de fogo. Para o reflexo também mora na cidade de Irecê, tá? A besta do mar mora em Irecê, a imagem da besta mora em Irecê, a besta da terra não mora em Irecê, não mora na cidade de Irecê, e o quarto é Gog, também mora em Irecê. Gog, né? Tem também outros calvinistas que estão a caminho do lago de fogo, que Deus ministrou, mas ele ministrou de forma específica esses 4 que estão na Bíblia, que Deus já bateu o martelo. Sobre Gog, Gog é aquele que fala em Ezequiel 38, 39, Gog e Magog. Sobre Gog eu vou abrir diretamente a Bíblia e te explicar, tá bom? Eu nem ia fazer isso, só que quando eu acordei hoje e Deus me lembrou para fazer o vídeo, Deus colocou no meu coração para explicar diretamente da Bíblia sobre Gog. Como eu estou aqui para obedecer, eu vou abrir a Bíblia, ler e te explicar os mistérios de Deus, tá bom? Para quem está chegando agora. Só um momentinho que eu vou tomar um pouquinho de água, vou desligar só um pouquinho. Olha como é linda a minha xícara. Depois de tudo, gratidão. Tem bem assim escrito, ganhei no meu aniversário, olha. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Deus é bom o tempo todo. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, já volto, tá? Um minutinho. O que eu vou ler e te explicar está dentro do tema julgamento das nações, tá bom? Está dentro, fala mesmo do cenário do julgamento. Em especial, Ezequiel 38, 21 a 23 e 39, 11. E 39, 21. Fala específico desse julgamento das nações. Então, como combina demais, né? Aí eu vou ler algumas partes e vou explicar algumas partes sobre isso, tá certo? Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Gog significa trevas, Magog, terra das trevas. Dirige o teu rosto contra ele. Isso aqui é uma profecia que Deus mandou Ezequiel falar contra esse Gog. Príncipe e chefe, ele é o maioral. Ele não só abriu um templo grande na cidade de Irecê, não, em cidades próximas também. Ele comanda, dá um telefonema, inclusive é o tempo todo no telefone, alguém ligando, e ele manipulando todas as pessoas. Porque como ele significa trevas, Magog, terra das trevas, então não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. É uma religião, né, uma capa de cristianismo, tudo deturpado mesmo. Inclusive a igreja de Irecê é idêntica a uma boate, parece uma boate, tem gente que passa em frente e pensa que é uma boate. É completamente absurdo esse Gog. E acredite, esse lugar que ele ataca aqui em 38 e 39 é o Belo e Santo Monte do Senhor. Gog já fez parte do Belo e Santo Monte no setor administrativo, setor financeiro. E eu vou te provar isso, porque depois desse vídeo eu vou colocar em sequência o próprio Gog falando.
Gog é alto, moreno, assim, da minha cor, moreno, alto, simpático, magro, muito simpático, tem um sorriso bonito, fala muito bem, se expressa muito bem, é inteligente. Ele se acha sábio, mas ele é só esperto. Eu vou continuar lendo aqui e te provar o que eu estou falando sobre ele. Né? E Deus criou uma situação e expulsou Gog do belo e santo monte. E ele não aceitou. Eu acho que ele pensa até hoje que foram ingratos, com expulsaram ele de lá e tal. Ele não entende que é o próprio Deus que expulsou de lá. Por quê? Porque Deus sondou a mente e o coração. Deus esquadrinhou e viu a perversidade dentro dele. E o que ele estava pensando e planejando fazer contra o belo e santo monte. E aí Deus o expulsou de lá. E aí criou toda a situação de batalha espiritual que ele ataca até hoje o Belo e Santo Monte e tenta destruir, fechar as portas do ministério. Então, o versículo 2, 3 diz assim, e assim diz, ó Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe Mesec-Tubal. Versículo 4, te farei voltar e porei os olhos nos seus queixos, te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grandes multidão com escudo e rodela manejando a espada. Foi ele que conseguiu manipular muita gente, porque ele conhece muita gente, é muito manipulador mesmo. Então ele conseguiu, né, atrair muita gente. Peças e tal. Aqui tem muita linguagem metafórica, tá bom? Os capítulos também falam de coisas do passado e do futuro. Tem muitos capítulos da Bíblia que falam de 4 períodos diferentes, 3 períodos diferentes da história. É a parte escatológica que eu te explico. Eu sou responsável por explicar só a parte escatológica, tá bom? Mas tem de fato fatos que já se cumpriram no passado, estão se cumprindo no presente e uns do futuro bem próximo mesmo. Então aqui, versículo 5 do capítulo 38, Persas, etíopes, tal. Versículo 6, Gome e todas as suas tropas e tal. Versículo 7, prepara-te e dispõe, tu e toda a multidão e o teu povo que reuniram a ti e serve de guarda. Versículo 8, depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada. Que terra é essa? É o belo e santo monte do Senhor. No fim dos anos, tá vendo que é a geração escatológica? Foi congregada entre muitos povos, junto aos montes de Israel, que é o belo e santo monte do Senhor, que sempre se fazia o deserto, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. É o povo que Deus guarda, os remanescentes, enfim, é o povo da parte de barro dos pés da estátua, certo? Versículo 9, então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Ele realmente mobilizou muita gente, tentando mesmo destruir. Ele tem sérias dificuldades comportamentais, Gog tem. Falha no caráter, entende? Versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Presta atenção que Deus revelou exatamente o que ele estava pensando. Quando ele estava lá, no belo e santo monte, organizando todo o setor financeiro, Deus estava mostrando isso aqui, revelando. Eu sabia o que ele estava pensando. Acredita, é incrível isso. Ou seja, ele pensando, sem falar nada para ninguém, disfarçando o máximo possível, Deus sondando o pensamento e me mostrando na Bíblia o que Gog estava pensando. É incrível demais, gente, a história. Vale a pena registrar. É incrível. E eu falei para ele, escrevi, falei, expliquei várias vezes. Assim diz o Senhor Jeová. Versículo 11. E dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muros, sem ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e arrebatar a presa, e de pôr a mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Ou seja, intenções de roubo. Ele estava fácil para ele, porque ele era o responsável por administrar toda a parte financeira do Belo Santo Monte. A intenção de roubo na mente e no coração, maquinando. Versículo 13. Sabã e Detal, Mecardor e Tatos, todos os seus leões te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajunta a tua multidão para arrebatar a presa? Acredita, é incrível isso aqui. Leão não fala, né? Que é a linguagem metafórica. Pessoas falaram isso. Foram até a casa dele e falaram, o que é que você quer lá? No Belo Santo Monte, ou seja, na Avivar. O que é que você quer lá? Qual o teu objetivo lá? Porque tinha gente que já sabia da fama de ladrão, de desonesto dele. Houve essa situação mesmo, e ele teve que se afastar por um tempo, porque as pessoas estavam comentando demais e chegaram aí na casa dele. Ele falou isso lá no Belo Santo Monte. E eu disse, mas quem não deve não teme, você não está fazendo nada e tal. Exatamente nesse período ele teve que se afastar por uns dias, porque as pessoas viam entrando lá e desconfiaram a real intenção dele. Porque o caráter já é assim, já tem essa fama, infelizmente, é horrível, é terrível isso,
mas ele tem essa fama e falaram isso. E houve um comentário na cidade dele. Eu também recebi informações de uma pastora mandou um recado para mim, dizendo: Cleia, guarde os documentos, esconda os documentos, porque essa pessoa, e onde essa pessoa chega, essa pessoa quer tudo para ele, joga uns contra os outros, causa transtorno de destruição, guarde, esconde os documentos do Ministério da Irecê. Então eu recebi conselhos de uma pastora de Irecê e muitos comentários de pessoas tentando abrir os olhos, falando isso. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Nós fizemos oração de jejum. No início que ele chegou lá, ele organizou muita coisa, ele ajudou, eu não nego isso. Eu sempre falo, inclusive naquele vídeo que eu falo sobre o legado de Gog, eu falo o ponto positivo que eu vi. Foi depois que ele começou a ficar assim. Começou a sentir inveja, alimentar inveja, e é um perigo alimentar inveja. A inveja virou patológica, hoje ele tem inveja, é uma patologia mesmo. Então, assim, só que já teve um período da história que ele fez o bem e que ele fez o que era certo, entende? Virás, pois, do teu lugar de extremo morte, muitos povos contigo, montados a cavalo. Cavalo aqui é uma forma de expressão, né? Cavalo é para dizer que preparado para a guerra, né? Não é no sentido de cavalo mesmo. Subirás contra o meu povo Israel com uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, presta atenção, eu estou lendo o versículo 16. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver me santificado em ti, diante dos seus olhos. Para Deus se mostra santo através dessa história, diante dos olhos de todos. As nações conheçam a mim. Você está vendo? Aqui está falando do julgamento das nações também, porque através dessa história Deus quer que as nações conheçam. 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele que eu disse dos antigos, por intermédio dos meus servos os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que traria contra eles? Na verdade, na Bíblia fala muito de Gog, só que não aparece a expressão Gog. Aparece um versículo lá em Apocalipse, Gog e Magog. Aqui aparece outros textos. Tem gente que lê e pensa que está falando do anticristo, da besta, mas não é. É porque Gog também é muito famoso. Daniel escreveu sobre Gog. Só que não aparece o nome. Você só vai identificar o texto bíblico se Deus te revelar. Se Deus te mostrar que lá ali fala de Gog. Não tem como. Tem partes na Bíblia que você só vai entender se Deus te revelar os mistérios. Entende? Desculpe. Continuando aqui. Sucederá, porém, naquele dia, no dia que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá à minha face. Deus fica verdadeiramente indignado, irado, e toma vingança e começa a revelar tudo. Eu vivenciei isso aqui tudo, eu estava lá, não foi fácil para mim. Tem uma parte aqui mesmo, gente, meu Deus do céu, tentou prejudicar uma menina de 9 anos, manipulou o pai da menina que era um pastor. Foi algo tão grave que poderia levar Gog à cadeia. Eu tenho até hoje a prova guardada. Eu guardei a prova, eu encontrei depois na minha gaveta e guardei a prova. Então, assim, é algo grave demais, sabe? É uma falta de caráter, um comportamento tão feio, chega a ser assustador. Teve um tempo que eu orava a Deus, jejuava e falava: Senhor Deus, eu estou assustada, quem é essa pessoa, Senhor? É o próprio Satanás encarnado, ó Deus. Eu orava desse jeito, porque parecia o próprio diabo, de tão mal que era. Para você ver o que é que o diabo faz com as pessoas. Não fez em Saul, não fez no rei Saul isso. Pessoas da esfera religiosa com um comportamento desse, gente. E aí continua aqui. Não vou ler todinho não para vocês, só algumas partes, tá certo? Porque 2 capítulos inteiros dá para fazer 3 vídeos só com isso. Então o versículo 21 diz: porque chamarei contra ele a espada sobre todos os montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei contra ele por meio da peste, do sangue, chovendo dano. O que é isso do sangue? É porque vai ter morte mesmo, morte. O próprio Gog, Deus já decretou decreto de morte para ele. Ezequiel escreveu isso em outros capítulos da Bíblia. Assim eu me engrandecerei, me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor. Aqui é o versículo 23, preste atenção. Assim eu me engrandecerei, Deus está fazendo com o propósito de engrandecer o próprio nome, certo? E me santificarei, certo? É o caminho de santidade, que eu prego aqui, eu sempre falo, o caminho estreito é o caminho de santidade. E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Deus fala cidade? Não, nações, é o mundo mesmo, gente. E então saberão que eu sou o Senhor. Então Deus quer mostrar o que Ele está fazendo, como Ele é, o caráter dEle, a essência dEle, tudo por meio da história da Avivá. Então o cenário profético do avivamento é aqui mesmo, tudo vai começar aqui. Você está vendo que não tem como uma pessoa saber explicar isso se não for a sabedoria de Deus.
Você percebe que Deus realmente me revela os mistérios? Então, eu não estou aqui para brincar de casinha, que eu amo brincar, né? Eu sou infantilizada, eu gosto de brincar de boneca, de casinha, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor e não para brincar. Estou fazendo o vídeo porque Deus colocou no meu coração. Deus quer que testemunhe, que o testemunho fique gravado em vídeo, para glorificar o nome dele, entende? O capítulo 39. Tu, pois, o filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Repare que o 39 vai repetir tudo do 38, com mais detalhes. Mas aqui vai falar da ceia das aves e desse juízo também. Né, ó. 39:3. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as flechas da tua mão direita. O que é isso? Significa Deus desarmar completamente. Tira o arco da mão direita, Deus desarma Gog e ele cai em campo aberto. Eu acho que hoje mesmo ele está desarmando completamente. Na verdade, como é que a pessoa vai ter argumento para falar que ele é bonzinho, que ele é justo? Os remanescentes que estão errados, sendo que tem a prova na Bíblia da batalha espiritual todinha aqui. Então, nos montes de Israel cairás, no belo e santo monte. Tu e todas as suas tropas e os povos que estão contigo. E as aves de rapina e toda espécie dos animais do campo te darei por comida. Quantas vezes eu falei para você que é o período da ceia das aves? A ceia das aves aparece lá também em Apocalipse capítulo 19 e outros textos de Apocalipse. E aqui também. Por quê? Porque acontece no mesmo período da história. A batalha de Gog e Magog não é a mesma da Armagedon, mas acontece no mesmo período. Acredite, Gog já foi buscar apoio lá na besta e conseguiu, assim, como é que não consegue? Um povo com caráter desse. Então, uma vez ele foi, tinha até outro líder religioso lá na época que deu o maior apoio a ele, foi tentar unir, né, as trevas com as trevas para tentar prejudicar a luz, para você ter uma noção que é que o Belo Santo Monte já passou. E eu ficava sabendo de tudo. Porque Deus me dá o discernimento claro e usa as pessoas também. É uma cidade pequena, a cidade de Irecê. E aí eu fiquei sabendo quando o Gog foi e tal, conseguiu o apoio assim rapidamente para tentar os dois grupos. O grupo da besta, que é meio do mar, que está na parte de ferro dos países da estátua, e mais Gog e Magog, que já é um outro grupo, não são nem calvinistas, mas se uniram para tentar prejudicar o Belo Santo Monte do Senhor. Por isso que aconteceu tudo isso aqui. É esse povo provocando e o Belo Santo Monte, a parte de barro, são os remanescentes escatológicos. Deus luta a favor deles e tem provado isso dia após dia. Deus luta a favor do Belo Santo Monte. Então já houve isso também, viu? E foi um tempo razoável. Ele tentava de todo jeito. Aí ele, Gog é muito manipulador, muito, muito. E como ele é inteligente, estratégico, inteligente, é tanto que rapidamente ele construiu igrejas, templos. Não tem só em Irecê, não. O templo de Irecê é enorme. Outros próximos à cidade de Irecê, e ele comandando tudo, manipulando tudinho, todos eles. Como você viu aqui no início, né, mostra que ele é desonesto. Pensamentos de roubo, intenção de roubo, mostra uma pessoa completamente desonesta. E por isso, gente assim, muitas vezes usa de muita esperteza e consegue rapidamente doações, ajuda e tal. E aí constrói templos. Tem gente que pensa que construindo 10, 20 templos fez uma vantagem. Gente, o sistema religioso moderno está corrompido aos olhos do Senhor. De que adianta? O nome significa trevas, Magog, terra das trevas, ou seja, não enxerga o espiritual nada, não tem dons de Deus, não entende a vontade do Senhor, permanece mal, porque os 2 capítulos inteiros mostram até o último instante Gog fazendo mal e tentando prejudicar esse povo. Aí Deus colocou no meu coração para me explicar, mais profundo, desde aqui ao 38, 39, estou aqui para obedecer, né? Eu li agora o 39, cai em campo aberto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. 39:5. O próprio Deus decreta a queda de Gog. 6. Enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguro nas ilhas saberão que eu sou o Senhor. Esse fogo aqui é o fogo do juízo divino. Certo? Magog, as pessoas que se submetem a Gog. Magog representa tanto a terra como o povo que se submete a Gog, que são manipulados por ele. Farei conhecido o meu santo nome. Olha o versículo 7. Desculpe. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Esse é o dia que eu tenho falado. Esse dia que é um período, o dia do Senhor é um período na história, certo? E aqui Deus disse que ele... E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. É aquilo, Deus exige santidade, eu falo direto. Sede santo, porque eu sou santo, Deus exige santidade do seu povo. Versículo 8, eis que vem dias e se cumprirá. Versículo 9, os habitantes da cidade de Israel sairão, acenderão fogo, queimarão as armas. Isso, quando começa esse versículo 9 aqui, é a reviravolta, né? É o período da reviravolta. Deus, ele
entrega tudo nas mãos dos seus remanescentes, revela a verdade toda e começa as reviravoltas semelhante à história de Esther. Entendeu? Desmascara todos os inimigos, né? Honra a fé dos remanescentes e começa a se cumprir tudo o que está acontecendo. Sucederá naquele dia, daria a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e toda a sua multidão. Eles chamaram o vale da multidão de Gog. É o vale da multidão de Gog, é o vale, né, o período de muito sofrimento. Sepultaram a Gog. Vai acontecer uma morte mesmo, morrer mesmo, não só espiritualmente falando. Inclusive, Deus revelou que Gog vai morrer sem a salvação. Além disso tudo aqui, vai ter uma morte trágica e violenta, sem a salvação. Ou seja, eu acredito que morrer sem a salvação significa que vai diretamente para o inferno. Porque Deus foi claro em dizer que vai morrer sem salvação. Eu falei pra você que é triste, é muito forte isso aqui. Eu tenho até dificuldade de falar sobre isso. Eu vou falar sinceramente com você. Em vários vídeos eu pontuei alguns detalhes, tentava resumir o máximo possível, porque não é fácil. Tem um vídeo que eu fiz que eu cheguei a falar assim, com a voz cortando, querendo chorar. É alguém que eu conheço. Eu vi, convivi perto, eu conheço, esteve no Belo Santo Monte, conversava comigo e tudo. Eu achava estranho demais. Às vezes eu orava e disse, meu Deus, quem é essa pessoa, Senhor? E Deus me mostrava na Bíblia, né, os segredos do coração e a essência dele. Eu falei, meu Deus, como um ser humano chega a esse nível? É triste, gente, mas tem que falar porque Deus quer que revele, tá bom? O versículo 12 do 39 diz, e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles memorável o dia que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E separarão homens que insensamente percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam os sepultos que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificar durante 7 meses essa busca. 7 aqui é uma linguagem metafórica. 7 na Bíblia significa o número da perfeição. Significa completamente, totalmente. Ou seja, a limpeza da terra começa a partir dessa cidade. Desculpe. Versículo 15. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão do lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Também o nome da cidade será Ramoná, com H. Assim purificarão a terra. Que cidade é essa? Irecê, na Bahia. Quantas vezes eu te falei que a limpeza da terra começa através de Irecê? Também o nome da cidade é um nome metafórico para Irecê. Será Ramoná, e assim purificarão a terra. A terra será purificada. E quem vai ajudar? Os urubus, as aves de rapina, os abutres. É uma linguagem metafórica também, sabe? Deus convida esses urubus para limpar o caminho por meio do juízo e devorar as carnes desses todos que caem aqui. Porque aqui fala também do desfecho da batalha do Armagedon e do desfecho da batalha de Gog e Magog. Chama as aves de rapina para devorar tudo. Eu falei para você em outro vídeo que Deus pretende limpar o planeta todinho. Portanto, eu acredito que o período da ceia das aves é um período muito longo. Porque até limpar o pecado do planeta todo, pensa aí. A transformação do mundo, né, que eu falo sempre, o sonho de Deus não é restauração uma cidade, não, é restaurar o planeta todo, gente. Não é avivar uma cidade, não. Ele quer começar o avivamento em descer. E vai aqui em descer. Mas depois vai espalhar rapidamente. É assim que Deus pretende fazer. Realmente é um sonho grandioso demais, mas Deus é grande. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus olhou para a terra e viu que não tinha jeito para o homem. Se deixar nas mãos dos homens, os homens vão destruir o restinho que ainda tem inteiro, né? Como ainda tem gente que ama a Deus de verdade, tem remanescente, tem gente que adora a Deus com sinceridade, que quer mudança, que quer melhoria, que acredita no avivamento. Então, assim, Deus criou essa situação e Ele tomou para si. Deus me falou com todas as letras isso, viu? Que Ele tomou para si como governo teocrático. Deus decidiu e determinou que é teocracia na terra. Somente Ele dá a última palavra nessa história. E ele faz isso por direito, ele é o criador dos céus e da terra, é o dono de todas as coisas. E com o objetivo de ajudar, não é de prejudicar ninguém não, viu? Deus só quer ajudar. É que a base do juízo de Deus é a justiça. Então Deus está agindo com justiça. É como a história de Esther, o castigo à altura do crime. E tem que ser, senão não limpa o caminho por meio disso, senão não limpa. Se deixar os maus e perversos com esse comportamento igual Gog aqui, igual as duas bestas, igual a imagem da besta, gente, ninguém faz nada de bom não, porque são pessoas perigosas, invejosas, hipócritas, malvadas, hereges, sabe? É perigoso demais, aí ninguém consegue fazer nada certo porque eles tentam atrapalhar. É o joio e o trigo, por isso que Deus separa o joio do trigo. Então, versículo 17 do 39.
Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e todos os animais do campo. Veja que os animais foram contados também. Ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós. Um sacrifício grande nos montes de Israel. E comei carne e bebei sangue. Comei carne de poderosos, sangue de príncipes da terra, dos carneiros, de cordeiros, de bodes, poderosos e príncipes da terra. Aqui envolve líderes religiosos, envolve quem escreveu 300 livros, quem tem 20 diplomas, não importa. Deus não está olhando para isso, eu já falei para você. A escolha de Deus não é pela quantidade de canudo, não. Deus, ele olha muito os segredos do coração. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas na escolha de Deus para transformar o planeta Terra, Deus está considerando esse caráter, segredos do coração. Obediência é o principal fator. Obediência é o principal. A pessoa não quer obedecer de jeito nenhum, não acredita, blasfema contra Deus. Tenta perseguir os remanescentes, porque eles falam a verdade. Ah, Cléia, a verdade dói. Eu sei que a verdade dói, mas a mentira causa um estrago bem pior. O pai da mentira é o diabo. Não vale a pena você com mentira e com engano. Porque com mentira e engano, pode enganar multidões aqui na terra, pode conseguir aplausos, todo mundo, mas Deus não fica feliz, mas Deus não aprova. O importante, eu falo direto, gente, o importante é ter a aprovação de Deus, o importante é deixar Deus feliz, o importante é agradar a Deus. O mais importante de tudo, não importa se o mundo vai te apedrejar, vai te perseguir, vai te chamar disso, daquilo, vai zombar, vai escarnecer. O importante é chegar no fim da história, agradar o coração de Deus. Deus fala, eu estou feliz com você, meu filho, minha filha. Você está me obedecendo, você está entendendo. Né? Deus, ele oferece a mão dele, chama para ser amigo dele, a proposta de Deus desde o início, proposta de amizade, cooperar com Deus, interagir com Deus. Gente, isso é lindo demais, vale a pena. Por isso que eu estou aqui pelejando ainda, gente, em nome de Jesus. Deus está mostrando tudo, está revelando tudo. Você tem dúvida, é um direito seu. Faça oração em jejum e pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor se a história é assim mesmo, se essa é a interpretação correta. Deus revelou mesmo os personagens escatológicos na cidade de Irecê. Pergunte a Deus, esse é o desafio para você. Peça confirmação ao Senhor, que Ele vai te confirmar. Ele vai perceber, olhar para o teu coração. Se Ele vê que você realmente quer obedecer em tudo, Ele vai falar contigo. Amém? Vamos continuar aqui. Né? Eu já li, agora eu estou no 18. Comereis carne dos poderosos, príncipes da terra. 19. E comereis gordura até fartares, bebereis sangue até embebedares. 20. E a minha mesa fartar de cavalos, de carros, de homens de guerra, de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová, e de valentes. Você está vendo que é qualquer um. Quem se voltar contra Deus nesse período de restauração, Deus vai envergonhar, humilhar, jogar no lago de fogo, outro tipo de castigo. Deus honra quem honra o nome dele. Deus, ele está honrando uns em público e desonrando outros em público. Tem gente que está passando muita vergonha nessa história mesmo, porque insistiu em afrontar Deus. Tem gente que fez piada, escarneceu, blasfemou contra Deus durante esse período na história. O próprio Deus me revelava, o fulano blasfemou assim. E o Deus tem misericórdia, Senhor. Sabe? Deus não é um Deus de ficar contando piada, não. De brincadeira, não. Então, Deus é um Deus sério e Ele está fazendo essa intervenção para transformar o planeta Terra. Ele ainda conta com seus amigos verdadeiros. Deus é um Deus amigo, justo, perfeito, maravilhoso. Mas em relação aos inimigos, realmente, Deus vai derrubar um por um. Quem se voltar contra Deus, contra o seu plano, o seu projeto de restaurar todas as coisas, Deus vai derrubar um por um. Eu não estou desejando isso, não. Eu estou te falando porque está na Bíblia, porque Deus revelou. A história está toda na Bíblia, mostrando o que Deus está fazendo e o que pretende fazer até lá. Até chegar em Apocalipse capítulo 21 e 22, que é a melhor parte da história. Então, né, o versículo 20 do capítulo 39. E a minha mesa fartar-se-ão de cavalos, de carros valentes, de homens de guerra. 21. E porei a minha glória entre as nações. Presta atenção no versículo 21. E porei a minha glória entre as nações, e elas verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregada. Aqui não está falando do julgamento das nações? Tá claro, não tá? 22, saberemos da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, tal. Agora eu quero repetir aqui e falar o versículo principal do capítulo 39. O versículo mais lindo, desse aqui eu fiquei feliz em ler, porque esse Deus já me falou várias vezes a respeito dele. Presta atenção. Vou ler em voz alta, se quiser pode anotar aí, tá certo? Na capa da sua Bíblia, na sua agenda, no seu caderno, não sei se você tem caderno, mas anota esse versículo aí. Ezequiel 39, 29 diz assim:
nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Quando acontecer esse versículo aqui, vai começar o grande avivamento. O avivamento do mundo vai começar quando chegar nesse versículo, no último versículo. Para você ver que esse cenário é essa história mesmo. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel do Senhor. Ou seja, o que quer dizer não esconder a face? É mostrar-se a sua essência, o seu caráter, mostrar quem ele é e o que pretende fazer. Ele se apresenta como é, o seu caráter, a sua essência, e em seguida derrama o seu Espírito Santo. Lembra que eu expliquei em outros vídeos? Deus vai derramar amor sobrenatural e as pessoas serão atraídas, impactadas pelo amor. Quando vai acontecer isso, Cleidon? Quando implantar o projeto Pequenos, que representa a pedra de Daniel 2, em uma igreja evangélica da cidade de Irecê, dentro de uma igreja evangélica. Deus quer assim. E aí vai atrair as crianças e as famílias para aquela. Deus quer que faça cópias do mesmo projeto, né? E o projeto eu já compartilhei páginas, né, que mostra que em 2012 eu fui, registrei mesmo o projeto, existe esse projeto, é o mesmo livrinho de Apocalipse capítulo 10, existe realmente, eu posso provar que o meu testemunho é verídico, é verdadeiro, eu não tenho motivos para mentir. Eu adoro a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu não tenho motivos para inventar uma história dessa. De fato e de verdade, é fascinante como a história de Esther. É uma história que entra drama, suspense, terror e até comédia, reviravoltas. É incrível, mas é verdade. E foi Deus que comparou com o personagem Esther. E a semelhança é muito, muito grande. Agora eu vou parar só um pouquinho para me tomar água. Vou colocar água aqui no filtro, tá bom? E já volto. Vamos orar pelo avivamento do Brasil, tá bom? Aqui em Irecê está um período de muito calor nesses dias. Está cheio de moscas, mosquitos e fica incomodando. Então, se você perceber um barulho de mosquito, é porque realmente está assim, está abafado. E eu tenho um processo alérgico na garganta. Se eu ficar 5 ou 10 minutos em uma sala com o ar-condicionado ligado, no outro dia eu não aguento nem trabalhar. Porque a garganta inflama, então eu não posso, eu evito o frio o máximo possível. E em relação à mudança do clima, fica assim, por isso que eu fico... Porque, assim, é um processo alérgico que eu tenho e deveria ter feito um tratamento e não fiz. Então, eu evito o máximo possível. Fui fazer um tratamento no dentista e falei isso com o dentista, que eu não podia de jeito nenhum. E ele sempre desligava o ar-condicionado para me atender. Que ficava bem pertinho da cadeira do dentista. Porque eu não posso mesmo. No frio, não. Essa mudança de clima, que a garganta fica incomodando. Por isso que eu paro toda hora para tomar um pouquinho de água. Quando eu falo muito, eu sinto, assim, que resseca um pouquinho. Fica aquele pigarro. Fica assim. Gente, eu tô pensando aqui, sabe, em orar também por Regis Danese. Eu não sei se você já está fazendo isso, mas os vídeos que eu já ouvi dele, ele parece, deixa transmitir uma paz tão grande. Ele fala assim, expressando o amor que ele tem para com o Senhor. É tão bonito o testemunho de Regis Danese. E ele sofreu um acidente gravíssimo, gente, muito grave. A esposa dele estava pedindo oração. E parece que ainda o estado é grave, é muito grave. Então, inclui o nome dele em minhas orações e você também na sua casa, tá bom? Eu não tenho ministério de gravar vídeo, meu ministério não é esse, não. Eu sou diretora e coordenadora pedagógica no Ministério Avivar de Irecê, trabalho com aconselhamento, tudo que eu já falei para você. Mas Deus começou a colocar no meu coração para gravar vídeos, contando, relatando a história. Então, somente quando Deus coloca no meu coração é que eu vou gravar vídeos. Eu decidi isso. Não vou gravar só por gravar só para fazer oração, não. Eu faço oração fora do vídeo. E incentivo a você a fazer também oração. Mas se você quer acompanhar, claro, eu acho melhor acompanhar com vídeos de orações. Tem muitos que estão fazendo, eu acho muito bom, louvável. Tem o pastor Antônio Júnior, Vinícius Gacete e vários outros. E eu gosto muito do pastor Vinícius e vários outros. Tem gente que faz a oração de manhã, da noite, a oração da meia-noite, a oração do meio-dia. Então, tem muitos assim. A oração em nome de Jesus, a oração espontânea, eu concordo e eu gosto, eu acompanho alguns do pastor Vinícius. Só explicando para você que eu oro constantemente por todos vocês, por mim, por minha família, mas eu não gravo vídeos constantemente para orar. Eu oro fora do vídeo mesmo, certo? Não é o meu ministério, não é o meu chamado, mas no que Deus colocar no meu coração para gravar vídeos explicando as metáforas, os mistérios de Deus, que eu sei que é a minha responsabilidade testemunhar sobre o avivamento e coisa quando começar. Quando começar vai ser um reboliço santo na cidade de Irecê. E aí eu vou ter que testemunhar. Nesse caso, eu vou ter que fazer mais vídeos, né?
e testemunhar, porque Deus quer que fique registrado a história do avivamento. Por isso que ele fez lá aquela proposta dos livros. Deus não quer só ir só o Brasil, não. É para espalhar no mundo todo. Deus quer transformar o mundo e ele quer testemunhos, amigos que acompanhem a história, que acreditem nele, que estenda a mão, que aceite a parceria com Deus, ser parceiro de Deus, ser amigo de Deus, interagir com Deus, entendendo que ele é o autor da história, né? A proposta ficou bem clara, Deus é o autor e as pessoas coautores. Eu costumo dizer, Deus é o autor da minha história, né? Não é porque eu uso essa mão e escrevo alguma coisa que eu só escrevo algo realmente de significativo quando Deus ministra ou inspira para me escrever. Se for para mostrar só a minha opinião, muitas vezes é criancice pura, porque eu sou infantilizada demais. Mas aquilo que vem de fato de Deus, quando Ele ministra, e eu sei, eu sinto quando é Deus, então é algo maravilhoso demais, significativo, lindo, marcante. Deus vai transformar a história do mundo, acredite. Ele vai transformar a história do mundo. Vamos orar? Eu vou colocar o primeiro motivo, o Regis Danese, né? Vou colocar os avivalistas e o avivamento, tá bom? E outras coisas mais. Se você concorda com a minha oração, fale amém, tá bom? Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento aqui, que eu considero um momento maravilhoso, por todo o aprendizado, por compartilhar a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que esse vídeo fique gravado, que o Senhor possa mandar para cada pessoa que o Senhor escolher, para os Teus ungidos, para outras pessoas, outros cristãos, enfim, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti, que esse testemunho venha glorificar o Teu nome, que o Teu nome seja exaltado, conhecido e reconhecido seja o Teu nome, ó Deus vivo, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó Deus da minha vida, ó Deus do ministério Avivar e Descer, Deus do belo e santo monte do Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço. De uma forma especial, eu quero pedir ao Senhor e rogar pela vida de Regis Danese. Eu peço ao Senhor que venha restaurar a saúde dele. Ó Deus, inclina os teus ouvidos para ouvir a oração da sua esposa, dos seus familiares e dos demais que estão intercedendo por ele. O Brasil ora por ele, Senhor, e eu oro também por ele. Eu clamo a Ti em nome de Jesus. Deus, sabemos que nada acontece por acaso e nós não devemos murmurar com nada, porque toda murmuração é murmuração contra Ti. Não estou aqui para murmurar, Senhor. Estou aqui para clamar por ele e para Te pedir que o Senhor manda o Teu anjo tocar nele, um anjo de cura, Senhor. Que Regis Danese venha testemunhar para a honra e glória do Teu nome essa cura. Restaura completamente, Senhor, a saúde dele em nome de Jesus e abençoe com toda sorte de bênçãos. Quero aproveitar esse momento para Te pedir, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus, o meu jeito infantil de ser, em nome de Jesus. Muitas vezes a minha resistência, o Senhor ministra o meu coração para fazer vídeo e eu fico fazendo outras coisas, arrumando a casa. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Coloca no meu coração essa responsabilidade, esse compromisso diante da Tua face, pois eu quero Te obedecer e glorificar o Teu nome. Perdoa em nome de Jesus meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, Senhor. Deus, eu não estou te pedindo para perdoar o pecado imperdoável, que eu sei que o que é imperdoável não adianta. Mas todo e qualquer falha e erro que for perdoável, eu te peço perdão em nome de Jesus. Os meus pecados, os pecados dos meus familiares, coloco em Tuas mãos de uma forma toda especial a vida do ungido Lico, meu marido, que o Senhor afirmou que é ungido. Isso significa que o Senhor vai curar, libertar. Deus, em nome de Jesus, faça com que as escamas caiam dos olhos de Lico. Meu Deus, que o meu marido vivencie uma experiência real contigo. Fala com ele como o Senhor fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que ele venha vivenciar uma experiência sobrenatural contigo. Fala com ele em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa, direciona, Senhor, em nome de Jesus, que ele venha tomar decisões corretas, justas, que agrade o Teu coração, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, eu coloco a vida do ungido Lico em Tuas mãos e dos demais ungidos, o pastor Bira, que o Senhor afirmou que é um avivalista, Luciano Subirá, Natan Rufino, que o Senhor falou para mim que é avivalista. Deus abençoa, confirma com eles, fala ao coração deles também, em nome de Jesus, livra-os de todo o mal, em nome de Jesus. Se porventura tiver uma armadilha forjada do inferno contra a família deles, contra a vida deles, que caia por terra em nome de Jesus. Todo plano de inimigo contra a vida deles, que caia por terra em nome de Jesus. Deus abençoe os Teus
teus ungidos, capacita os teus ungidos em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, escolha mais pessoas, Senhor, para colaborar contigo, para o projeto de restauração do futuro da humanidade. Oh, Deus, em nome de Jesus, desperta a fé no coração do povo, Pai, que as pessoas venham orar pelo avivamento, em nome de Jesus, eu rogo pelo avivamento. Deus, quando chegar esse avivamento, o mundo será transformado. Nós precisamos do avivamento, nós precisamos encarecidamente, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva, Senhor, aviva o meu coração, aviva o coração dos meus irmãos, aviva o coração de cada um que está ouvindo esse vídeo, em nome de Jesus, aviva o teu povo, aviva a tua obra, Deus, em nome de Jesus, Deus, um povo avivado prega com unção, um povo avivado viaja para longe, um povo avivado mobiliza, um povo avivado prega com sinceridade e verdade. Oh Deus, eu clamo pelo avivamento, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor me chama como avivalista e é a minha responsabilidade fazer isso. Deus, em nome de Jesus, inclina os teus ouvidos, Senhor. A tua palavra diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu rogo a ti, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a minha vida, aviva o teu povo, aviva os pastores, os líderes, as ovelhas, os rebanhos, independente de seus ministérios, aqueles que têm o coração voltado para ti, aqueles que querem buscar a tua face, os que escolheram andar no caminho estreito, no caminho de santidade. Aviva em nome de Jesus e prepara o povo para receber esse grande avivamento. Derrama o teu amor sobrenatural conforme o Senhor prometeu. Oh Deus, prepara tudo para o avivamento. Desperta pessoas, chama pessoas, toca o coração em nome de Jesus. Oh Deus, faça com que as escamas caiam dos olhos, em nome de Jesus. Eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome, eu agradeço ao Senhor por essa experiência, por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Porque o Senhor apresenta a tua essência, o teu caráter lindo, perfeito, fofo, maravilhoso. Deus, com todo respeito e carinho, eu quero expressar meus sentimentos e dizer para todos que eu acho que o Senhor é um Deus fofo. O teu lado de Abba Pai, o teu lado carinhoso, o teu lado meigo. Oh Deus, eu te louvo e te exalto. Mostra, Senhor, o teu lado amoroso para as pessoas. E mesmo o teu lado de juiz, Senhor, porque o Senhor é perfeito, mesmo irado, o Senhor é lindo. Quando está irado, o Senhor permanece perfeito. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço. A maior honra para mim é te conhecer, Senhor, e ser amiga tua, considerado pelo Senhor como tua amiga. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. E eu rogo a ti, aviva a tua obra no meio dos anos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou lavar o meu rosto aqui. Não estranha não, quando eu oro sozinha também, eu choro assim, eu sou bem chorona. Deus abençoe, continue orando por Regina Ness, tá bom? Deus abençoe sempre, fique em paz.